have to decide who I am. It never knew me anyway. I'm over trying to find the next high, cause the high never lasts. I'ma go another way. All of the lights I chased are now faded. Till it was right, the times they are changing. Tell me why society's plan should define who I am. Surely there's a higher way. All of my best friends are sick of pretending. We want the truth. So much is missing, so give us the real thing. I know it's you. Na 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 Bom dia, igreja.
Você que está espalhado aí pela cidade de Orlando, pelo Brasil e aonde a nossa internet, a nossa rede alcançar, eu quero desejar para você a graça e a paz do Senhor. Hoje nós estamos com uma experiência nova e nós queremos declarar e profetizar um tempo abençoado sobre a tua vida, sobre esses momentos que nós teremos aqui nessa manhã. Que você receba a graça, a unção, a presença do Senhor. Que o Senhor possa tocar a tua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Nós vamos louvar a Ele, porque Ele é bom. A graça dele nos alcançou, essa maravilhosa graça. Ele tem poder sobre o pecado, Ele tem poder sobre a enfermidade, Ele tem poder sobre vírus, Ele tem poder sobre todas as coisas. Esse é o nosso Deus e nós vamos declarar isso nessa manhã. Você que está junto com a tua família nessa hora, na sua casa, onde quer que você esteja, que Deus possa te abençoar e juntos possamos louvar a Ele, ao Senhor da nossa vida. Aleluia. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. É Ele quem traz paz ao caos dos homens. A toda insegurança, o Senhor nos traz uma palavra de paz, de ordem. Ele diz: é quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte... Nós te adoramos nessa manhã, Jesus. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça. Obrigado, Jesus. Teu amor que não falha, oh, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou.
Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus, por tão grande salvação, por tão grande amor. Queremos dizer que digno é o Senhor da nossa vida. Aleluia. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse tempo maravilhoso e abençoado. Como é bom sentir a Tua presença. Nós sentimos falta, sim, do calor dos irmãos. Mas, Deus, o Teu Espírito é aquele que habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então não importa, Senhor, se a igreja está cheia, se a igreja está vazia. O que importa é que o Teu Espírito Santo pulsa dentro de nós. E esse Espírito, Senhor, nos move a louvar, nos move a adorar. E obrigado porque nós podemos sentir a Tua presença nesse lugar e aonde quer que nós estejamos. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração nessa manhã, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Aleluia. Bom dia, igreja linda. Meu desejo é que todos tenham um domingo muito feliz, abençoado, cheio da presença do nosso Deus. É uma alegria poder compartilhar esse tempo com vocês, mesmo desta forma diferente como estamos fazendo no dia de hoje. Mandando um abraço para todos os irmãos queridos, membros aqui da Igreja Nova Esperança, para os nossos irmãos e amigos de outras partes do Brasil, por exemplo. Portugal, tem gente ali ligado conosco. Muito obrigado pela tua participação. Meu convite é que você não apenas assista, mas que você faça desse momento um momento de culto a Deus. O Deus que tem nos abençoado, o Deus que tem cuidado de nós. Como fazemos todos os domingos aqui na Igreja Nova Esperança, este é o momento onde vamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Para isso, eu vou ler com os irmãos
em Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10, quando diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Queridos, como crentes que somos, ao lermos estes versículos, como fizemos agora, a tendência dos nossos olhos é crescer no que diz respeito ao versículo 10, quando se fala de encher os celeiros, de transbordar de vinho os lagares. Mas nós não podemos esquecer que isso é uma afirmação que vem depois do versículo 9, que diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Queridos, Deus não tem necessidade de ser honrado, Ele é completo em si mesmo, Ele é pleno em si mesmo, mas eu queria dizer para você que esse texto é para nós entendermos que existe um lugar no nosso coração, na nossa vida, que não pode ser substituído por absolutamente nada ou ninguém. Esse lugar pertence ao Senhor, tão somente ao Senhor. E quando fala em honrar com bens, está falando da nossa vida material, está falando de dinheiro, e a Bíblia tem muitos ensinamentos sobre tudo isso. E a Bíblia nos chama a atenção, porque Jesus diz que nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e às riquezas. As riquezas vindas de Deus para a nossa vida, elas precisam chegar até nós como servas e não como senhores. Deus pode nos abençoar, Deus pode nos prosperar, Deus pode fazer coisas tremendas, mas tudo que Ele coloca na nossa vida em termos de bênçãos materiais, enchendo os nossos celeiros, fazendo transbordar de vinho os nossos lagares, tudo isso precisa ser servo e não senhor. A Bíblia diz também em Isaías, e Jesus vai usar essa afirmação, que nós podemos honrar ao Senhor com os nossos lábios, mas o nosso coração pode estar longe. Isso não pode acontecer jamais. Eu creio sim, que Deus pode encher os nossos celeiros, pode fazer transbordar de vinho os nossos lagares. Eu creio que é o desejo de Deus fazer isso, mas nós precisamos entender que em primeiro lugar, existe um lugar absoluto que pertence somente a Ele. Quando nós entregamos o nosso dízimo, quando nós entregamos a nossa oferta, nós estamos honrando ao Senhor e dizendo: Senhor, Tu tens um lugar que pertence somente ao Senhor no meu coração, na minha vida. Nós vamos fazer isso agora de uma forma diferente. Alguns irmãos já têm usado os recursos tecnológicos para fazer isso em todos os nossos cultos. Eu gostaria de convidar você para assistir o nosso tutorial, que vai lhe explicar como fazer a sua entrega no dia de hoje. Como enviar dízimos e ofertas pelo aplicativo da Igreja Nova Esperança. No seu celular, abra o aplicativo da Igreja Nova Esperança, clique na opção Given e abrirá uma página do In Peace. Coloque o valor que você deseja dizimar ou ofertar, escolha a opção dízimo ou oferta e coloque o seu login e senha. Em seguida, ele te levará para colocar os dados do cartão, número, nome, data de validade, código de segurança, zip code, e não se esqueça de desmarcar a opção de salvar o cartão caso deseje. Confirme e o seu dízimo ou oferta terá sido doado. Eu quero orar pela tua vida nesse momento. Eu quero orar agradecendo ao Senhor por tantas bênçãos que Ele tem nos dado, porque Ele é amor, porque Ele é bondade, porque Ele é misericórdia. Eu quero orar por você nesse momento, abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, que Deus te faça prosperar. Não a prosperidade do mundo, mas a prosperidade que vem do alto. Vamos orar nesse momento. Eu convido você a fechar os teus olhos, não importa onde você está, se você está conosco aqui agora, online, feche os teus olhos, vamos ter esse momento de oração. Ó Deus, nos alegramos em Tua presença nessa manhã de domingo, ó Pai. Nos alegramos porque nada pode impedir a Tua igreja de se reunir e adorar o Teu santo nome, ó Pai. Se não podemos fazer isso em função
do que está acontecendo neste momento no mundo todo, presencialmente aqui, na nossa sede, nós podemos fazer como estamos fazendo online, ó Pai. Porque a Tua igreja não para. Porque a Tua igreja é forte e poderosa. Porque a Tua palavra vai continuar sendo proclamada. Ó Deus, e nós Te louvamos, ó Deus, por esse privilégio que é estarmos reunidos através dessa conexão para bendizer o Teu santo nome, para Te adorar. Nós queremos Te agradecer, ó Deus, por todo o Teu cuidado, ó Pai. Ó Deus, temos experimentado dia após dia a Tua provisão. E mais do que a Tua provisão, o Senhor tem nos dado mais do que precisamos, ó Pai. Nós Te agradecemos por tamanha bondade e generosidade para conosco, ó Pai. E neste momento, ó Deus, eu oro pelos meus irmãos e irmãs, membros desta igreja, amigos queridos que estão conosco, ó Pai. Ó Deus, rogando que jamais, ó Deus, o Senhor retire a Tua mão de poder de sobre nós, ó Pai. Eu oro por todos, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor os livre do mal, ó Pai. Ó Deus, os livre do contágio dessa enfermidade, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja livrando de todo e qualquer tipo de maldade, acidentes. Guarda o Teu povo, guarda a Tua igreja, ó Deus, e abençoa, ó Deus. Enche o Teu povo com o Espírito Santo. Traz alegria, traz fervor, traz o desejo intenso de Te buscar mais e mais nos dias de hoje, ó Pai. Ó Deus, e segundo promete a Tua palavra, abençoa o Teu povo também com bens materiais. Abre portas de trabalho, ó Deus. Traz prosperidade, ó Deus. E que este povo, entendendo que pertence ao Senhor e que há um lugar no seu coração que só cabe o Senhor, ó Deus, possa também ser generoso para com a obra, para com a igreja, para com os necessitados, ó Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja linda. Usando aqui a expressão do pastor Sandro, né? Eu queria saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo nessa situação sui generis nós estamos experimentando, mas eu queria agradecer em primeiro lugar a sua audiência, você nos assistindo aí através desse sinal online. Muito obrigado. Nós agradecemos também as pessoas que nem são da Igreja Nova Esperança, mas que ouviram o nosso apelo, ouviram o nosso convite para estarmos juntos hoje, ligados online, estão conosco aqui. Muito obrigado, que Deus te abençoe bastante. Daqui a pouco nós vamos estar orando. Eu sei que nós estamos recebendo pedidos de oração aqui online, através dessa transmissão pela página do Facebook da Igreja Nova Esperança. Queremos dizer a você que nós não vamos ter tempo de orar por todos esses motivos nesse instante, mas nós vamos estar orando por você. Todos os motivos de oração que estão entrando, os pedidos de oração que estão entrando, serão lembrados pela nossa igreja. Nós estamos ativamente, aliás, por causa dessa nossa necessidade de estarmos trabalhando online, muita coisa vai ser dinamizada, vai poder ser dinamizada, especialmente o que tem a ver com a oração e esse momento da gente estar linkando as pessoas, conectando as pessoas espiritualmente, não é? Irmãos, eu queria fazer alguns comunicados para vocês, antes de compartilharmos a palavra de Deus. Em primeiro lugar, eu queria lembrar que a nossa Escola Bíblica Nova Esperança, o IBINE, e a Noite da Esperança, continuam acontecendo, só que nessa semana também, através desse formato online. Nós vamos estar online nessa terça-feira, 7h30, transmitindo a aula bíblica, e também nessa sexta-feira a gente vai estar reunidos em oração, nesse tempo de oração.
Como que vai ser isso? Nós estamos criando. Tudo isso é novo para nós. Eu queria pedir para que você desse o seu feedback, o seu retorno. Diz como é que está sendo o sinal que você está recebendo. Está travando, não está travando, a imagem está boa, a iluminação está boa, o som está chegando bem para você, ou sugestões também que você pode nos fazer. Talvez você tenha alguma ideia técnica importante para nós, isso para nós nos ajuda, e para que na semana que vem a gente esteja fazendo isso de uma maneira muito melhor ainda. Mas, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu queria que você soubesse também que nós vamos estar disponibilizando uma série de informações através do nosso aplicativo. Se você ainda não tem um aplicativo no seu celular, baixe o aplicativo da Igreja Nova Esperança, e lá também tem um espaço onde você pode colocar o seu motivo de oração, tá bom, gente? Então vamos juntos nessa aí. E nós estamos fazendo isso mais uma vez porque nós estamos num esforço mundial de evitarmos contatos diretos com as pessoas, aglomerações. Nossos cultos sempre, nós temos um grupo muito bom de pessoas, e através desse esforço mundial, não é simplesmente da nossa igreja, um esforço mundial, nós vamos vencer o avanço e a existência desse vírus em um nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amados, abra comigo aí a sua Bíblia. Nós estamos meditando, falando a respeito do crescimento da fé, crescermos no Senhor Jesus Cristo. O texto básico que nós temos usado, eu queria que você prestasse bastante atenção nesse texto. O tema da nossa mensagem é: cresça e resplandeça Jesus na tua vida. Cresça e resplandeça Jesus. Lucas capítulo 2, versículos 39 em diante, nós lemos estas palavras. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para a cidade de Nazaré. Crescia o menino, Jesus, e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam os seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminado os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E, não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os seus pais viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com ele para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, pedindo do Senhor a iluminação sobre a meditação na sua palavra, a sua compreensão. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo de comunhão. Oh Deus, nós queremos lembrarmos da palavra do teu apóstolo, do teu servo apóstolo Paulo, lá no passado, que ao escrever as suas cartas, e, ó Deus, hoje o nosso meio de comunicação, ao invés da carta, é também pela internet. Ele dizia: eu não estou presente convosco fisicamente, mas eu estou presente convosco espiritualmente. Ó Deus, eu sei que os bancos aqui desse santuário hoje, as cadeiras desse santuário hoje estão vazias, mas eu sei que os mesmos irmãos, irmãos e irmãs, que todas as semanas se assentam aqui, estão nas suas casas, conosco agora, Senhor, ligados através da internet, e juntos nós estamos no nome do Senhor Jesus. E Jesus prometeu que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Se faz conosco agora, Senhor, para nos dar entendimento da tua palavra. Fala conosco, Senhor, e nos abençoa nesta manhã, especialmente, ó Deus, nesse tempo
tão especial, tão único, tão diferente que nós estamos vivendo, para que mesmo dentro ou no meio desta crise, o teu povo possa resplandecer Jesus Cristo. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém, meus queridos? Eu queria meditar com você nessa manhã a respeito, falando ainda sobre o crescimento da fé, crescermos em Cristo Jesus, lembrar que, simplesmente em caráter de introdução, que nas outras vezes nós falamos a respeito disso. Jesus Cristo é o nosso mestre, Jesus Cristo é o nosso Senhor. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo cresceu fisicamente, mas que também Jesus Cristo cresceu em graça, Jesus Cristo cresceu em sabedoria, e nesse crescimento, nesse desenvolvimento de Jesus, como homem e como o nosso mestre, ele também nos ensina que nós precisamos crescer no nosso relacionamento com Deus. A nossa fé precisa ser aumentada, o nosso relacionamento com a palavra de Deus precisa ser aumentada e precisa ser amadurecida, da mesma maneira que Jesus Cristo impressionava os estudiosos da palavra de Deus dos seus dias, na nossa geração. Nós, como discípulos de Jesus Cristo, precisamos ter tal comunhão, tal crescimento, tal amadurecimento do nosso relacionamento com o Pai, que nós também, ao entrarmos num determinado ambiente, ao participarmos de uma determinada comunidade, ali naquele lugar, as pessoas possam se admirar por causa da presença, da influência, do mover de Jesus Cristo nas nossas vidas. E nessa manhã eu queria me prender especialmente nessa pergunta: por que nós precisamos? Por que a necessidade de crescermos na fé no Senhor Jesus Cristo? Nós temos 4 respostas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos rapidamente nessa manhã, nesse tempo de meditação. Em primeiro lugar, nós precisamos crescer na fé em Cristo Jesus, porque esse processo de crescimento, esse processo de amadurecimento, é uma das obras principais do Espírito Santo que habita em nós. Esse processo de crescimento, de amadurecimento, é em si já uma obra da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós temos falado em outras meditações e temos ensinado em outros momentos de compartilhar a palavra de Deus, e usando outros textos. Nós não vamos ter tempo para isso, particularmente agora, mas nós sabemos que nós somos o templo onde habita o Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos reunidos, todos juntos, no mesmo lugar, aqui no santuário, nós percebemos que, como pedras vivas, segundo o vocabulário de Pedro, como pedras vivas, nós somos a casa onde habita o Espírito Santo de Deus. Nesse momento, essas pedras vivas estão espalhadas pelos seus lares, estão espalhadas nas suas casas, mas nós continuamos sendo o lugar onde o Espírito Santo de Deus mora. E o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, porque ele está desenvolvendo uma obra em nós. Nós precisamos crescer na fé, porque o Espírito Santo já está em nós, realizando esta obra. Lá em Filipenses, capítulo 1, versículos 6, 9 e a 11, nós lemos o seguinte, escrito pelo apóstolo Paulo: eu estou plenamente certo de que aquele, e se referindo ao Espírito Santo, que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu vou repetir esse versículo para vocês. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Acompanhe comigo o pensamento dessa expressão do apóstolo Paulo, porque nesse versículo especificamente, nós percebemos um processo. O Espírito Santo começou uma boa obra em nós. A ideia desse verbo começar, no original grego, significa que uma obra foi iniciada. Não é aquela obra mais ou menos como a gente conhece lá no Brasil, obra de construção civil, em que se começa a construção de um prédio, começa a construção de uma estrada, começa-se a construção de uma casa e se abandona. O dia que tiver dinheiro, o dia que tiver recurso, as pessoas voltam. Não. O Espírito Santo, ele atua mais ou menos como as construções aqui dos Estados Unidos. Começa e tem dia para terminar. E segundo diz a palavra de Deus, o Espírito Santo começa, ele aumenta, ele realiza. Nós estamos em obras, e diz que tem dia para terminar, e o dia que terminar é o dia do Senhor Jesus Cristo. Entenda isso.
O Espírito Santo está fazendo uma obra de amadurecimento e nós temos que ser cooperadores desta obra. Em segundo lugar, acompanhe comigo esse pensamento também. Nós precisamos crescer na fé a fim de adquirirmos, e aqui eu queria que você prestasse muita atenção, porque que nós precisamos crescer na fé, especialmente nesse tempo em que nós estamos vivendo, nesses dias especiais de crise que nós estamos vivendo, por causa do avanço dessa doença chamada Covid-19. Então, acompanhe bem esse pensamento, nós precisamos crescer na fé, a fim de adquirirmos conhecimento e adquirirmos coragem. Eu vou repetir essas duas palavras, nós precisamos crescer na fé, porque uma vez que nós crescemos, nós nos amadurecemos, nós adquirimos conhecimento e coragem, para darmos razão da nossa fé na nossa geração. Nós precisamos de crescer e precisamos de conhecimento, nós precisamos de entendermos a palavra de Deus, nós precisamos entender os propósitos de Deus para a nossa geração e temos que ter a coragem de dizer, porque às vezes a gente fica acanhado, a gente fica com vergonha de dizer, no meio, as pessoas que todo mundo que está experimentando esse temor, para muitos, o pânico de uma doença, de uma virose, o inimigo invisível, as pessoas perguntam geralmente para os crentes, por que Deus permite isso acontecer? Essas respostas, meus irmãos, os propósitos de Deus, uma resposta equilibrada, uma resposta verdadeira, uma resposta certa, que enche o coração das pessoas, a partir do nosso coração de esperança, que enche o coração das pessoas de certeza, de vitória, isso só vem a partir de um relacionamento amadurecido, de um crente, de uma crente, com a palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós encontramos respostas para essas perguntas. O apóstolo Pedro vai nos dizer, na sua primeira carta, 3,15, o seguinte: antes, santificai a Cristo, ou seja, dê tempo para Jesus. Permita que você cada vez mais busque a presença do Senhor Jesus, como o Senhor, diz o apóstolo, em vosso coração. Você tem alguma coisa que tem que impregnar o seu coração, algo que precisa transbordar no seu coração. Não são outros livros, pensamentos, ideias, até que é importante a gente ter conhecimento de outras coisas, mas a palavra do Senhor Jesus, a presença do Senhor Jesus precisa impregnar o nosso coração. E aí o apóstolo Pedro termina com essa frase dizendo, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, meus irmãos, nós temos que conhecer essa palavra, nós temos que ter relacionamento com Jesus. O que Jesus diz a respeito disso? Você sabia que Jesus Cristo, nos seus dias, segundo os relatos dos evangelhos, também experimentou e foi testemunha de calamidades? Você sabia que Jesus Cristo, na época em que viveu, os 3 anos de ministérios principalmente, Jesus Cristo foi testemunha de más notícias? Uma das coisas que a gente tem que se lembrar é que a nação de Israel, na época do Senhor Jesus Cristo, ela era dominada pelo Império Romano. E no ano 70, depois de Cristo, o Império Romano, com toda a sua força, ele entra em toda a nação de Israel e destrói toda a nação, por assim dizer. Essa nação só veio a ser refeita no ano de 1948, há poucos anos atrás, falando de história, mas no ano 70 ela foi destruída e Jesus Cristo já falava a respeito disso. Eu não sabia. É porque nós precisamos crescer na fé. Nós temos que estar preparados, sempre preparados, para darmos a essa geração, a esse tempo do Covid-19, resposta da nossa esperança. Nós temos a esperança em Cristo Jesus, que o Senhor Jesus nos abençoa, que o Senhor Jesus nos dá livramento. E eu estava lendo essa semana uma expressão de Martinho Lutero, quando na sua época também Martinho Lutero, nós estamos falando de 500 anos atrás, ele também experimentou a febre negra, que devorou, ou que destruiu, ou que matou milhões de pessoas naquela geração. E Martinho Lutero disse assim, se a minha vida terminar nessa geração,
por causa dessa doença, significa que Deus terá cumprido o propósito que Ele tem para a minha vida, na minha geração. Ou seja, eu sei que os meus dias estão contados, e que se o Senhor Jesus não voltar ainda na minha geração, eu sei que eu ainda serei visitado pelo dia em que a morte virá sobre mim. Porém, eu sei que mesmo no meio da morte, ou desse espírito de morte, segundo a palavra de Deus, nós, em Cristo Jesus, vivemos. O Senhor Jesus é aquele que nos declara: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a minha esperança. E Martinho Lutero diz essas palavras porque ele entendia: o meu tempo aqui terminou, o propósito de Deus para a minha vida aqui terminou. Agora só me aguarda o dia da ressurreição, em que o meu corpo corruptível será transformado, será revestido de incorruptibilidade. Aquilo que é cheio de mortalidade será revestido de imortalidade. Nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Nós temos essa esperança e temos que crescer na palavra de Deus e no conhecimento, para na nossa geração, com tanto medo, com tanto pânico, sermos uma referência de vida e de salvação. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós precisamos crescer na fé, para não sermos levados por tantas teorias, por tantas filosofias, culturas, religiões e pânicos propagadas no nosso dia a dia. Vou repetir essa expressão para os irmãos. Nós precisamos, eu preciso, o irmão, a irmã precisa, também nós precisamos crescer na fé, para não sermos levados por tantas teorias, filosofias, culturas, religiões e pânicos dos nossos dias, propagadas aí na comunidade. Efésios, em Paulo aos Efésios, capítulo 4, 13 e 14, nos diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, nós estamos nesse processo de crescermos segundo a imagem do Senhor Jesus Cristo. Quem Jesus Cristo é, se revela em nós. O crescimento de Jesus em nós, como corpo de Jesus, Ele é o cabeça, nós somos os membros, vai se manifestando nessa obra do Espírito Santo, e nós, como igreja de Cristo Jesus, vamos sendo edificados em unidade. Nós estamos agora em unidade. Existem dezenas e dezenas de pessoas que estão, talvez até centenas, eu não sei aí o número, mas de pessoas que agora, mesmo online, nós estamos juntos, ouvindo a sua palavra e entendendo que o mesmo propósito que eu tenho é o propósito que você tem, é o propósito que aquele outro irmão, aquela outra irmã, aquela outra família na outra casa, mas que juntos conosco, todos fazem parte do corpo de Cristo Jesus. Nós estamos crescendo em Cristo Jesus. Nós estamos reunidos aqui agora por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí o apóstolo Paulo, nessa sentença, termina dizendo: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina. E aí Paulo ainda diz assim: pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. É interessante, meus irmãos, deixa eu falar um pouquinho a respeito da artimanha dos homens, da astúcia com que conduzem ao erro, com as suas filosofias, com as suas religiões e com as suas doutrinas que têm sido propagadas aí. Até mesmo com doutrinas erradas, ensinamentos errados, gospel. Eu já vi isso e essa semana, aliás, eu acho que 90%, pelo menos, das comunicações que eu recebi através da minha mídia, seja pelo Facebook, seja através da WhatsApp, são acerca do coronavírus. Eu acho que 90%, se não mais. E alguém até falou assim: por favor, toca de novo a música da Caneta Azul, porque eu não aguento mais ouvir falar a respeito do vírus corona. Mas, amados, no meio dessas comunicações, eu recebo os profetas do desespero, ou os profetas do pânico, que são pessoas que se dizem crentes e que colocam coisas a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo, mas no desespero,
que até o crente fica desesperado, que até o crente fica descontrolado. Ora, o Senhor Jesus disse que vão acontecer epidemias, vão acontecer guerras, essas coisas vão acontecer antes da volta dele. Mas, amados, para nós, a volta do Senhor Jesus Cristo é salvação. Para nós, a volta do Senhor Jesus Cristo é um dia maravilhoso. É por isso que nós precisamos estar preparados, porque aquele que está firme na fé, no Senhor Jesus Cristo, obedecendo a sua palavra, conhecendo a sua doutrina, vivendo e realizando a sua obra em amadurecimento, em maturidade, esse tem uma fé que diz o seguinte: o fim do mundo está chegando, ou, para mim, é a volta do Senhor Jesus Cristo. Lembra do que Paulo disse aos Filipenses no início? Estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O dia que o Senhor Jesus Cristo vier, eu quero estar pronto por essa obra do Espírito Santo na minha vida, amadurecido, posto no meu lugar de trabalho, na obra que o Senhor tem para realizar através da minha vida, para eu poder dizer como disse Martinho Lutero: o meu tempo aqui terminou, agora eu serei recebido na glória pelo Senhor Jesus Cristo. E finalmente, meus irmãos, o último motivo que eu gostaria de compartilhar nessa manhã, pelo qual você precisa, a irmã precisa, eu preciso, nós precisamos crescer na fé, é para compreendermos a realidade espiritual e sermos vencedores das provas e tentações, é o que nós estamos experimentando agora. Nós precisamos crescer na fé para compreendermos a realidade espiritual do que está acontecendo agora. Quando nós percebemos espiritualmente, ou com os olhos de Deus, ou com os olhos movidos pelo Espírito Santo que habita em nós, aquilo tudo que está acontecendo, amadurecidos, nós agimos pela fé, nós reagimos pela fé, e nós vencemos pela fé. E é por isso que também Paulo vai nos escrever em Efésios capítulo 6, um texto muito conhecido de nós, e que nós agora precisamos voltar intensamente, decididamente para esse texto que nos ensina assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e não é contra a carne. Aonde é, meus irmãos, que o corona atua? É no sangue, é na carne. A nossa luta não é por aí, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis em Cristo Jesus. Você precisa crescer na fé, porque quanto mais você cresce na fé, você compreende que existe uma realidade espiritual, na qual nós estamos inseridos. E aí, meus irmãos, que nós aprendemos mais a palavra de Deus, e aí, meus irmãos, que nós aprendemos mais a orar. Não é simplesmente uma questão de descobrir uma vacina, não é simplesmente a questão da gente achar uma solução humana que vai resolver os problemas. Vocês já perceberam que todas as vezes que vem um problema, e esse problema é vencido, daí a pouco vem um outro? Porque nós vivemos nesse mundo, meus irmãos, que ele não é dominado por causa da força da carne ou do sangue, ele é dominado nas regiões espirituais. Os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É aí que o crente aprende que para crescer ele precisa dobrar o joelho, que para crescer ele precisa se colocar na presença do Senhor, para poder obedecer essa expressão do apóstolo Paulo, de sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Eu queria orar com vocês nesse momento, eu queria que, nesse instante em que nós meditamos na palavra de Deus, a gente pudesse colocar esse conhecimento diante do Senhor, para que o Espírito Santo traga esse conhecimento ao nosso coração e nos fortaleça. E nos fortalecendo, nós possamos realmente ser um povo que anda segundo o coração de Deus. Mais do que isso,
nós sejamos um povo que anda em oração. Um povo que anda de joelhos. Até é engraçado uma coisa dessa, porque para você andar, você precisa estar com as pernas esticadas e caminhando, mas a igreja caminha de joelhos, como alguém já disse. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento de comunhão. Deus, eu me sinto aqui com os meus irmãos e irmãs, espalhados todos por aí, nas suas casas, gente lá no Brasil, gente em outros países que estão nos acompanhando. Deus, eu me sinto como nós estivéssemos aqui, todos reunidos neste lugar, nesse santuário, construído por mãos de homens, ó Deus, porque na realidade nós podemos nos sentir assim, em comunhão, nós podemos sentir esse mover do Teu Espírito Santo, porque Deus não habita em santuário feito por mãos de homens, o Senhor habita no santuário das pedras vivas que foram compradas, que foram salvas em Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário. É o Senhor Jesus Cristo quem nos dá a vitória sobre o pecado, porque Jesus pagou pelo nosso pecado, pagou pela nossa dívida. É o Senhor Jesus Cristo quem nos dá a vida, porque o Senhor Jesus Cristo venceu a morte com a sua vida, com a sua ressurreição. É o Senhor Jesus Cristo quem nos dá a vitória, porque o Senhor Jesus Cristo hoje está assentado à destra de Deus, e Jesus é o nosso campeão. Por isso nós podemos dizer, como diz o teu servo na tua palavra, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Nada, absolutamente nada, no meio desse pânico, no meio desse desespero de tantas pessoas, na movimentação dos governos, dos reis, dos presidentes, dos governadores, dos prefeitos, nada, Senhor, há de nos separar do amor que nós temos em Cristo Jesus. E assim, ó Pai Santo, eu quero orar pela igreja nesse instante. Eu quero orar por esses irmãos e irmãs que estão conosco, conectados, pedindo que o Teu Espírito Santo vá lá nesse lugar, vá lá no seu coração, vá lá na sua alma agora, e faça com que ele entenda, faça com que ele perceba, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor está presente conosco. Faz com que ele entenda, lá onde ele estiver, na sua casa, na sua sala, talvez dentro de um carro, Senhor Deus, que essa pessoa compreenda a palavra do Senhor Jesus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Assim, Senhor, no nome de Cristo Jesus, eu quero te pedir, ó Pai Santo, que nós, cheios da Tua presença, cheios do poder da Tua palavra, cheios do mover do Espírito Santo que nos une, que nos transforma todos em membros bem ajustados espiritualmente, ó Deus, ao corpo de Cristo Jesus, tendo como Jesus o cabeça. Deus, de onde nós estivermos, nesse tempo de desespero, nesse tempo de medo, nesse tempo de incerteza, nós possamos ser o sal da terra, a luz do mundo na nossa geração. Que pessoas atormentadas ou em pânico possam encontrar na vida de cada um de nós, seja, ó Deus, de uma mensagem que a gente mande pelo WhatsApp, uma mensagem que a gente manda pelo Facebook, seja lá por onde for, as pessoas possam ver em nós: Deus está presente, o Salvador está presente, o Rei dos Reis está presente, e em Cristo Jesus nós já vencemos essa batalha. Senhor, usa-nos, nós nos consagramos a Ti, no nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém, irmãos. Você pode dizer amém comigo, meu querido? Glórias ao nome de Jesus. Eu queria lembrar ainda, nós vamos estar online nessa terça-feira. Você se ajunte conosco mais uma vez aí pelo canal do Facebook, ou pela página do Facebook da igreja, para nos acompanhar no ensino da palavra de Deus. Vamos crescer na palavra, vamos crescer na fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E aí, meus irmãos, na sexta-feira nós vamos estar mais uma vez reunidos online também, e no próximo domingo a gente vai estar reunido online. Manda o seu Facebook para nós, tá bom, meus queridos? Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o Filho, o amor do nosso Deus Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a presença libertadora do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida e de toda a sua família para todos sempre. Amém, queridos. O Senhor é o seu pastor. Vamos adorar aquele que está vivo.
pode crer.